Olá, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar aí vendo esse vídeo. Quero fazer um vídeo aqui. Vou tentar ser mais breve possível. E dessa vez eu vou. Mas esse vídeo vai especialmente para os adventistas do sétimo dia. Todos os adventistas do sétimo dia. Até serve para os cristãos. Mas é mais especificamente para os adventistas do sétimo dia. Então, como assim? Os adventistas do sétimo dia hoje, que estão dentro de uma instituição, muitos deles, a maioria esmagadora, que crê na Trindade e crê que a igreja foi fundada com esse pilar. Eles creem e acreditam porque os líderes religiosos, os pastores, ensinam para ele que a igreja acreditava na Trindade quando foi formada. E eu já falei a respeito disso. Tem até um vídeo no canal aí, onde eu trago vários conteúdos, inclusive várias passagens bíblicas a respeito do assunto. Se você tem interesse, vai lá e assiste, irmão, com a sua Bíblia na mão, é muito edificante. Mateus 24 aqui na Bíblia está descrito que o engano nesses últimos dias seria grande, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Você que não é cristão, você nem vai entender praticamente o que é que eu vou falar aqui, o que é que vai se tratar o assunto. Vai ficar voando. Mas deixa eu explicar rapidinho aqui, antes de eu falar uma passagem bíblica, é que existem duas crenças hoje. A crença na Trindade e a crença na divindade. Rafa, creio na divindade. Mas a maioria esmagadora dos cristãos acredita na Trindade. O que é Trindade e divindade? Vou tentar ser o mais rápido possível. A Trindade, quem acredita na Trindade acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1. Quem acredita na divindade, que no caso é meu caso, acredita em Deus Pai e o Filho de Deus. Né? Então, quem acredita e crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acredita, dizem eles, que é um único Deus, mas que na realidade eles contam como 3 deuses, tendo o mesmo poder, mesma força e etc. Então é 3 deuses. Mas na realidade eles querem sustentar que é um, porque a Bíblia só diz que é um. Aí ele diz que é um, mas enfim, é uma confusão. Mas quem crê na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nega que Jesus Cristo é o Filho literal de Deus. Porque quem crê na Trindade, a doutrina da Trindade, ela simplesmente nega que Jesus Cristo, em um ponto da eternidade, ele foi gerado do Pai. Essa doutrina da Trindade, ela nega que Jesus Cristo, em um ponto da eternidade, antes de haver céu, terra, anjo, ele foi gerado do Pai. Ela afirma que Jesus Cristo sempre existiu. Então, Jesus Cristo sempre existiu, o Pai sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu. São 3 pessoas, uma distinta da outra, então é 3 deuses. Não tem como. E essa doutrina é criada pela Igreja Católica. E Jesus Cristo disse que o engano no fim dos tempos seria muito grande. E hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela hoje, após 1980, Ellen White, a profetisa da Igreja, morreu em 1915. E agora, em 1980, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como instituição, ela passou a pregar essa doutrina, ela aceitou essa doutrina, porque ela estava sendo chamada muito de seita. E por aí ela, para fazer pontes e para ser mais aceita pelas comunidades, ela aceitou essa doutrina. Só que os fundamentos, os pioneiros que ali constituíram os pilares da fé, e Ellen White, os pioneiros, Ellen White, que constituíram os pilares da fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, até a morte dela e até a morte de cada um deles, eles não acreditavam nessa doutrina. Eles acreditavam na divindade, igual eu acredito. E tem base bíblica para isso. Mas é vendido dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje que a doutrina da Trindade era já na época de Ellen White e os pioneiros.
E eu quero trazer um vídeo para você agora aí. Eu peço que você assista aí, a você Adventista do Sétimo Dia que me vê aí, assista com todo carinho. E até você pentecostal mesmo aí assiste com todo carinho. Mas que vale muito a pena. Nesse vídeo aí que eu vou trazer, presta atenção nas citações que Ellen White vai falar. E embaixo está a descrição, caso você queira encontrar esse conteúdo que vai ser passado. Você vai ler o conteúdo que vai ser apresentado no vídeo e embaixo tem a citação. O desejado de todas as nações, página tal. O grande conflito, página tal. Patriarcas e profeta, ela fala, embaixo tem patriarcas e profeta, página tal. Data, tudo. Então é só você pesquisar, irmão. Agora uma coisa eu digo a você, pesquise, estude esse assunto. Porque a luta entre Cristo e Satanás, desde o começo dos séculos até agora, gira em torno de adoração. A quem você adora? A quem você adora? Se você adora a uma trindade, não, você não está adorando ao Deus da Bíblia. Não está adorando. Você está adorando ao Deus da Igreja Católica, que ela criou aí. Mas o Deus da Bíblia não. Você pode ir para lá para a igreja, sentar, fazer o que você quiser, mas você não está adorando ao Deus da Bíblia. E Deus tem um povo leigo, tá entendendo? Tem um povo enganado dentro de todas as instituições, inclusive da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele tem. Mas o chamado de Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, é para você, adventista, que está dentro da instituição, tomando desse vinho, tomando dessa doutrina. E a própria profetisa, Ellen White diz que se a Igreja Adventista do Sétimo Dia desviasse de qualquer pilar da fé que já tinham sido posto por ela e pelos pioneiros, ela se tornaria uma gaiola de todo espírito imundo. E é desse tipo de crença que você está fazendo parte no momento. Não pense que a Igreja Adventista do Sétimo Dia que você faz parte é a mesma que foi fundada lá atrás, não. Ela usa só o nome Adventista do Sétimo Dia, mas essa igreja é uma outra instituição criada pelos jesuítas. E aqui você vai ler. Disse-lhe Jesus, João 8, verso 31 e 32. Disse-lhe Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer no meu ensino, você permanece no ensino de Cristo? Você permanece? Se permanecer no meu ensino, verdadeiramente sereis meu discípulo. Então, verso 32, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça a verdade e a verdade vai libertar você, irmão. Conheça a verdade e a verdade vai libertar você, irmão. Dessa mentira, desse engano satânico que Satanás colocou na igreja a partir do ano 1980, quando essa doutrina ela é aceita. Porque até a morte dos fundadores, essa doutrina não era aceita. Então vai lá, irmão, estuda a origem da tua igreja. Procura saber em que ela acreditava. Se ela acredita na mesma coisa ainda. Como ela foi formada após o grande desapontamento de 1844. E agora, em que ela acredita? Para você não estar adorando um falso Deus, irmão. Para você não estar numa doutrina errada, achando que está fazendo certo, mas que na verdade você não está. Deus perdoa a ignorância, feito de lá em Atos. Mas ele diz agora, se arrependa, porque ele escolheu um dia, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo pelos seus pecados, irmão. E se você está adorando uma trindade, um falso Deus, você está em pecado, irmão. Você está quebrando o primeiro mandamento, onde diz, não terás outros deuses diante de mim. Estuda a história da igreja, irmão. Fica aí com esse vídeo maravilhoso. Eu vou voltar logo após o vídeo para fazer um último comentário. E abre teus ouvidos. Pega aí as citações aí, pega a referência, vai pesquisar, vai estudar, irmão. Porque senão, na verdade, as pragas que vai cair sobre Babilônia, vai cair sobre tu também, irmão. Não pensa tu que tu tá livre do engano porque tu guarda o sábado e vive dentro de uma instituição, não, tá? Não pensa isso não, irmão. Estuda. Fica aí com o vídeo. Onde encontramos as respostas a respeito do Espírito Santo? O que Deus deseja que conheçamos a seu respeito está revelado em sua palavra. Quantas pessoas estavam presentes na criação? O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Quem era esse único companheiro do Pai? Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus.
o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então não eram três que estavam presentes na criação? O Pai e o Filho. Eles eram dois, mas muito perto de serem idênticos, dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. Depois que a Terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da Terra e de cada ser vivente sobre ela. Se não eram três pessoas, para quem o Pai disse, façamos, durante a criação do mundo? Deus disse a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Então me responda, a quem Adão e Eva adoraram após serem criados? O Santo Par unia-se aos pássaros e elevava sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho pelos sinais de amor ao seu redor. Mas não é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que devemos adorar? O único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Então responda, que espírito pairava sobre as águas na criação? É a onipresença de Deus. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Salmo 11:4. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Então você acredita que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus? É o fôlego de Deus. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e, ao mesmo tempo, o próprio Deus? O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que espírito é este que Jesus prometeu nos enviar? Qual a sua resposta? O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. Então, se Deus é o Espírito Santo, quem é Jesus? Porque sabemos que ele também é Espírito. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem é, então, o outro Consolador que Jesus prometeu enviar em João 14, versos 16 e 17? O Consolador de João 14, versos 16 e 17, é a onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Então, o Consolador prometido por Jesus é o próprio Jesus numa forma espiritual? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É a presença invisível de Cristo. Jesus estava buscando impressionar nos discípulos o pensamento de que, dando o seu Espírito Santo, estava dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Então Cristo tem uma forma humana no céu, no suposto juízo investigativo, e uma forma espiritual aqui na terra? Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. O Espírito Santo é a presença pessoal de Cristo no crente. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Pelo Espírito do Pai e do Filho, virá fazer sua morada com você. Quem então é o nosso Consolador? Uma terceira pessoa da Trindade? Ou Jesus Cristo? O Salvador é o nosso Consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Não há Consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Por qual razão você continua insistindo que as igrejas adventistas estão fracas e morrendo? A razão por que as igrejas estão débeis, fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influências de uma natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles como o Consolador, como o único que reprova, que adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele.
Então, o que representa a pomba no batismo de Jesus? Depois de Cristo ser batizado, curvou-se nas margens do Jordão, e nunca dantes ouvira ao céu tal oração como a que saiu de seus lábios divinos. A glória de Deus, em forma de uma pomba de ouro polido, pousou por sobre ele, e da infinita glória foram ouvidas estas palavras: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Quem é, afinal, o Consolador mencionado na Bíblia? Não há consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Ele é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Seu Espírito fala ao coração. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. Isto se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Jesus vem a vocês como o Espírito da verdade. Estudem a mente do Espírito, consultem seu Senhor, sigam seu caminho. Deixem-nos estudar o 17º capítulo de João e aprender como orar e como viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador. Ele habitará em seus corações, tornando sua alegria completa. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é seu representante. Sobrecarregado com a humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em todos os lugares. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo desprovido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como presente em todos os lugares por meio de seu Espírito Santo, como o onipresente. Cristo lhes dá o sopro de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo emprega suas mais altas energias para trabalhar no coração e na mente. Jesus está presente na pessoa de seu representante, o Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Enquanto olhamos para Jesus pela fé, adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar Jesus como o Consolador. O inimigo tem procurado ocultar Jesus como o Consolador, como alguém que reprova, adverte e diz: este é o caminho, andai por ele. E deu-lhes o Espírito Santo, sua presença como Consolador, para permanecer com eles e ensinar-lhes. Eles, os discípulos, não conseguiam compreender que poderiam ter a presença de Cristo com eles, e ainda assim, ele ser invisível ao mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Veja agora o que todos os seguidores de Ellen White, fiéis à profetisa e líderes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmaram sobre o Espírito Santo e a Trindade. As declarações e os argumentos de alguns de nossos ministros, em seus esforços para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como são Deus, o Pai, e Cristo, o Filho Eterno, me deixaram perplexo e às vezes me entristeceram. Um pregador popular chegou ao ponto de dizer que poderíamos considerar o Espírito Santo como o companheiro que está aqui embaixo dirigindo as coisas. Minhas perplexidades foram um tanto diminuídas quando encontrei no dicionário que um dos significados de personalidade era características. Então me pareceu que, se disséssemos que Deus, o Pai, é um ser espiritual, e que Cristo é o mesmo, e que o Espírito Santo é da mesma natureza que estes dois, não estaríamos fazendo dele uma personalidade separada. Assim como Cristo nasceu 2 vezes, uma vez na eternidade, como unigênito do Pai, e novamente aqui na carne, unindo assim o divino com o humano naquele segundo nascimento, da mesma forma nós,
que já nascemos uma vez na carne, devemos ter o segundo nascimento, nascendo novamente do Espírito. Sustentar a doutrina da Trindade é desviar-se da fé. Aqui poderíamos mencionar a Trindade, que destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O Pai era maior que o Filho, no sentido de que ele era primeiro. O Filho era igual ao Pai, no sentido de que havia recebido todas as coisas do Pai. A maior falha que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Se eles tivessem continuado, indo em frente, até que tivessem deixado para trás o último vestígio do papado, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a igreja hoje estaria livre de seus erros antibíblicos. Minha mente estava presa à doutrina da Trindade com a mesma força que ao domingo. Eu não estava disposto a considerá-la razoavelmente. Mas quando fui convencido de que o domingo não era o sábado bíblico, comecei a examinar as evidências para a observância do primeiro dia da semana, e para minha surpresa, descobri que todas eram baseadas em testemunho humano. Então abandonei a tradição dos homens e busquei a verdade, e descobri que o sétimo dia era o sábado do Senhor. O mesmo aconteceu com a Trindade. Achei impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, fosse também o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o mesmo ser. Sabemos da unidade divina entre o Pai e o Filho pelo fato de ambos terem o mesmo Espírito. O Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Jesus é o Consolador. Se alguém pecar, temos um Consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Enquanto ambos, Pai e Filho, têm a mesma natureza, o Pai é primeiro no tempo. Ele também é maior no fato de que não teve começo, enquanto a personalidade de Cristo teve um começo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo está vindo na carne, não que veio, mas que agora está vindo em minha carne, esse é o Espírito de Deus. Cristo vive em nós. Não é uma figura de linguagem, é a mais solene realidade que pode existir. O que Ellen White disse sobre o que E.J. Wagoner e Alonzo Jones escreveram e apresentaram para a Conferência Geral sobre o Espírito Santo e a natureza de Cristo. Ellen White reprovou e foi contra as afirmações dos professores e líderes adventistas? O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosíssima ao seu povo por meio dos irmãos Wagoner e Jones. Essa mensagem tinha o propósito de apresentar de forma mais proeminente ao mundo o Salvador exaltado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. O que foi apresentado está em perfeita harmonia com a luz que Deus tem se agradado em me dar durante todos os anos da minha experiência. E aí, irmãos? Vocês assistiram o vídeo? Se você chegou aqui, significa que você se interessou pelo tema. Se você chegou até aqui. Então, que o Espírito de Deus, do próprio Cristo, ele habite no seu coração para que você vá estudar sobre o assunto. Irmãos, estude. Porque, feito eu falei anteriormente, e vou falar de novo, a luta entre Cristo e Satanás sempre foi a respeito de adoração. A quem o ser humano adora? A quem o ser humano presta obediência? Então, se você viu os vídeos aí, você vê que os pioneiros, eles não acreditavam na Trindade, a igreja não foi fundada com essa doutrina. Ellen White deixa claríssimo aí, somente o Pai e o Filho devem ser adorados, devem ser exaltados. Você vê em todas as citações dela aí que a afirmação dela a respeito do assunto, quando ela fala do Pai e do Filho, ela nunca coloca o Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade.
Então a igreja não foi formada com essa doutrina, eles não acreditavam dessa doutrina da Trindade, eles lutaram contra essa doutrina, e você, se for um adventista do sétimo dia, fiel, sincero, você vai estudar sobre esse assunto, irmão, e você vai passar a acreditar do jeito que a igreja acreditava, do jeito que, como ali a instituição foi formada, porque ali eles estavam em unidade, ali eles receberam a revelação, ali eles receberam o ensino bíblico de Cristo. Então esse vídeo fica para você, adventista do sétimo dia, que crê na Trindade. E vocês pentecostais, eu digo a vocês também, estudem sobre esse assunto, porque vocês estão dentro da igreja pentecostais aí, todas elas estão seguindo e acreditando numa Trindade, que é uma doutrina da Igreja Católica, e o chamado de Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu, é para vocês também, principalmente para vocês que estão seguindo e quebrando o quarto mandamento, aí seguindo ao ensino de que o domingo é o dia de adoração a Deus. Não é, irmãos, não é. Então muitos estão sendo enganados. Mateus 24 já falava que o engano seria grande, terrível. Então, nós, como os mensageiros de Deus e de Cristo, devemos levar o ensino verdadeiro para as pessoas. Se você não perder tempo hoje para estudar a palavra de Deus, você pentecostal, você vai ser condenado, porque Deus tem um povo sincero em todo tipo de igreja, incluindo na sua instituição que você faz parte. Mas coloque uma coisa na sua cabeça, tudo tem um limite. Porque hoje a gente tem Bíblia para aprender, mas se a gente negligencia a Bíblia e fica com o que diz os pastores, esses ladrões, esses pastores corruptos, que só quer saber de dízimos e ofertas, não pense não, isso são lobos vestidos em pele de cordeiro, eles não estão preocupados com a salvação de vocês não. E lá em Atos vai dizer, Deus perdoa a ignorância, ele perdoa a sua ignorância. Mas também diz, mesmo um versículo que diz ele perdoa a ignorância, diz, mas agora ele ordena que se arrependa. Se arrependa, porque ele estabeleceu um dia em que ele há de julgar o mundo, por meio de um homem, e deu prova disso. Quem? Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Ele perdoa a sua ignorância, mas não fique pensando você, que se você ficar acomodado somente com o que ouve e com o que diz o seu pastor, sem estudar a palavra e transgredir no sábado, você está transgredindo, você está em pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então que Deus tenha misericórdia, porque o engano está grande. E se você continuar só acreditando em líder religioso, você é adventista, se você continuar acreditando nesses pastorzinhos que vai no seu distrito aí, na sua igrejinha, pregar, ou nesses pregadorzinhos aí, que leva a mensagem para você ali num sábado, ali, e não tem conhecimento desse assunto, você está seguindo a um cego. E Jesus disse, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E mais uma vez eu vou ler o mesmo versículo que eu li no começo do texto. Disse-lhe aos judeus, Jesus dizendo, né? Disse-lhe aos judeus que criam nele, que acreditavam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer no ensino de Jesus Cristo, isso nunca foi o ensino de Jesus Cristo. Essa trindade nunca foi o ensino de Jesus Cristo. Essa trindade foi o ensino da Igreja Católica de Roma, Babilônia. A Igreja Católica que perseguiu, que matou os cristãos e que vai perseguir novamente. E a Igreja Adventista deu a mão para ela. Está aí à frente da liberdade religiosa, onde vai proibir os pregadores de falar a verdade, proibir os pregadores de pregar contra o homossexualismo, proibir os pregadores de pregar contra a Igreja Católica, que matou e perseguiu os cristãos. Essa falsa liberdade religiosa é para isso, é para tampar a boca dos cristãos. Mas em toda era, em toda época, Deus teve um povo fiel à sua palavra, que mesmo em base de prisão ou de morte, ele vai levar a sua palavra. E todos aqueles que são covardes, os covardes, terão lugar no lago de fogo. E ele diz aqui ainda no verso 32, João capítulo 8, agora verso 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade, e a verdade vai libertar você do jugo religioso, do engano e da prostituição da igreja, que a igreja está prostituída. E ela se tornou morada de demônios. E eu digo isso sem medo. A instituição, tá? O povo adventista é outra história. Existe o remanescente, que é o povo em si,
e existe a instituição CNPJ. Se você conhece essa verdade bíblica, você que me ouve, você que conhece essa verdade bíblica, vocês que estão dentro das instituições, que conhecem a respeito da doutrina da Trindade, vocês que estão dentro da instituição, que está vendo os erros que a instituição está pregando, e vocês estão calados diante disso, vocês cristãos, que estão calados esperando acontecer algum fenômeno natural para poder vocês começar a abrir a boca. Eu tenho um versículo aqui em Apocalipse 22, 12, que diz assim, ó: eis que cedo venho. Não, esse não. Apocalipse 21. Apocalipse 21, verso 8. Você que se diz cristão, mas que tem vergonha de falar da palavra de Deus para as pessoas. Você que se diz cristão, mas que tem vergonha quando entrar no ônibus, falar de Deus para as pessoas, de falar de Deus, de Jesus Cristo para as pessoas no seu trabalho, de dar o testemunho de Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo dentro da sua casa. Você que só pega uma Bíblia, bota debaixo do braço, vai para a igreja, se ajoelha, canta 2 hinos, 3 hinos lá, ouve 10, 20 minutos de pregação, que muitas vezes é uma heresia e uma mentira pregada. Vocês que dão os dízimos e as suas ofertas dentro dessas instituições, dessas empresas, para sustentar esse círculo vicioso onde todo dia se constrói igreja e os pastores na alta cúpula viajando de jatinho com o dinheiro de vocês, fazendo mansões onde tem seguranças, coisa que os apóstolos de Deus nunca tiveram isso, Jesus Cristo nunca teve riqueza, tá entendendo? Ao contrário, ele de ir de pregar por todo mundo, ir de pregar e os apóstolos perambulavam pelos lugares, Jesus Cristo também. E hoje vocês vê os líderes de vocês ricos, milionários, e vocês ainda enchendo ele de dinheiro. Vocês são conviventes com isso. Vocês estão em pecado junto com eles. Vocês vão responder por isso também. Porque vocês só sabem ir lá, dar dinheiro, fazer a instituição crescer e não protesta. E Deus não espera isso de vocês não, irmão. Deus espera que você lê a palavra dele, obedeça os mandamentos e pregue a palavra dele, nu e crua, feito João Batista pregou. É isso que ele espera de você, porque ele diz aqui no verso 8 de Apocalipse 21, quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Se você é medroso e você não fala da palavra de Deus, não diz diretamente, não chama o pecado pelo nome, você está vendo o erro, você está calado, você está dentro da igreja, você está vendo o erro, a mentira acontecendo ali, você está calado, o seu lugar vai ser no lago de fogo, irmão. Porque você tem Bíblia para estudar a palavra, mas você prefere se calar. Você prefere se calar quando você vê o escândalo dentro da instituição, acontece aquelas abominações. Você prefere se calar e continua dando seu dinheiro lá para propagar mais um engano. Você vai ser lançado no lago de fogo com a sua Bíblia na mão. Então que você estude sobre esse assunto. Porque a quem tu adoras? A Deus ou a Satanás? Porque se tu estiver adorando uma trindade, tu está adorando a Satanás, irmão. Está adorando o papado romano, a besta do Apocalipse, do capítulo 13. Então que Deus tenha misericórdia de sua alma, que você venha se estudar, a se preparar nesse estudo, na Bíblia, ter a Bíblia como base, regra de fé e prática, e venha fazer a coisa certa, irmão. Porque Jesus Cristo está voltando, e ele vai reivindicar o que é dele. Todo aquele que hoje tem a oportunidade de descobrir as verdades, mas não descobre porque é negligente, porque é preguiçoso, porque não estuda ou porque diz que não tem tempo, vai ser cobrado naquele grande dia. Você escutou aqui. Você é cristão? Você fala de Jesus Cristo para seus filhos? Você fala de Jesus Cristo para seu amigo no trabalho? Você fala de Jesus Cristo na sua escola? Você fala de Jesus Cristo na rua para as pessoas? Não? Mas você sabe passar 1 hora, 2 horas no celular, no TikTok, no arrasto para cima, assistindo uma série ou um filme, né? Você vai ser julgado e condenado se você não se preparar antes. E Deus está procurando pessoas, temente a Ele. No fim dos tempos agora vamos ser perseguidos, irmão. Vamos ser perseguidos, a gente vai ser perseguido. Todo aquele que prega e fala a verdade vai ser visto pela humanidade como um importúnio. E vai ser perseguido. Mas louvado seja Deus quando a gente for perseguido, irmão.
Logo, logo eu não vou poder mais falar essas coisas, minha internet vai ser cortada para mim. Vou ser expulso nos cantos. Logo, logo, irmão, quando eu for pregar numa praça dessa aí, feito eu tô indo agora, vão me expulsar de lá. Alguém vai querer vir para cima de mim ou algo do tipo. Porque essa é a realidade, alguém vai me processar. Essa é a realidade. Os apóstolos foram açoitados, apedrejados, Estevão mesmo morreu apedrejado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João jogado num caldeirão de água fervente, depois foi mandado para a ilha de Patmos, Tiago foi morto à espada, Isaías cerrado ao meio, Jeremias jogado num poço, Daniel jogado na cova dos leões, Anania, Sadraque, Mesaque e Abednego jogado numa fornalha de fogo. Tudo porque eram pessoas verdadeiramente firmadas em Cristo. Os valdenses foram martirizados pela Igreja Católica, jogados no Coliseu. Jerônimo foi queimado na fogueira. Irmão, vocês estão pensando que a coisa é brincadeira? A igreja matou mais de 20 milhões de pessoas. A igreja católica, apostólica romana, matou mais de 20 milhões de pessoas. E vocês estão seguindo a mesma doutrina que ela, numa apostasia terrível. O engano seria grande no fim do mundo. Se você não ler essa Bíblia aqui, você vai ser condenado, irmão. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Abra seus olhos. Abra seus olhos. Porque a realidade está vindo. E Cristo está vindo. E esse Jonathan Berry, que está sendo colocado lá pelo presidente dos Estados Unidos, lá, Donald Trump, ainda vou trazer uma parte do vídeo dele também aqui e vou fazer um pequeno mini vídeo aí também. Esse Jonathan Berry que está lá nos Estados Unidos agora, que Donald Trump vai colocar ele na frente da lei trabalhista, ele já declarou que vai implementar, vai colocar o domingo como dia de adoração e dia de descanso. Logo, logo, toda a humanidade vai ter que escolher um lado. Ou você escolhe o lado dos mandamentos de Deus, ou você escolhe o lado dos mandamentos da besta. A humanidade vai se dividir em dois grupos. Aquele que fica com os mandamentos de Deus, os 10, não é 8, não é 9, não é 5, é 10. Aquele que fica com os mandamentos de Deus e aquele que fica com os mandamentos da besta, o catecismo, onde retirou o segundo mandamento, não adorarás imagem de escultura, não te prostrarás a ela. O terceiro mandamento, o quarto mandamento foi mudado para o terceiro, no catecismo lá de guardar domingos e festa, as festas pagãs, Ano Novo, Natal, tudo isso é festa pagã, colocado pela Igreja Católica. Se você não sabia, fique sabendo disso. O domingo está vindo aí. É a marca de autoridade de Roma. E logo, logo ela vai ser imposta para toda a humanidade. Como dia de adoração, um dia de descanso para a terra. Em prol do descanso da terra, do clima climático. E vão impor esse dia de adoração para todos. O movimento já está lá, já nos Estados Unidos, já está colocando nas escolas. Você acha que está isento disso? Vai chegar aqui. Logo, logo vai chegar aqui. E a humanidade vai se dividir em duas partes. A quem tu adora. Então que você abra seu olho, irmão. Se você abra seu olho, estude mais essa Bíblia. Porque essa doutrina da Trindade, ela é destruidora. Ela destrói a personalidade do Pai e do Filho. Se você assistiu esse vídeo, vai aí, vai atrás, pesquisa, estuda. E Deus vai te dar a luz. Mas se você se acomodar, Deus está vendo que esse vídeo chegou até você. Você tocou no seu consciente, mas que você não está nem aí. Está levando sua vida da mesma forma. E você vai ser enganado. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e de você. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.